Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta. Vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu vou contar a história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Vocês repararam que a gente está em um espaço totalmente diferenciado hoje? Hoje a gente está fazendo a gravação diretamente da nossa patrocinadora, a loja Aromata, localizada aqui na Rua Goiás, número 480. Estou certo ou 90? 490, tá vendo? Tá aqui anotado, eu me perdi na minha anotação. É sobre isso e tá tudo bem. Fizemos a gravação hoje aqui em Londrina é feriado, então fizemos a gravação aqui na loja. E olha cada produto incrível e maravilhoso que você vai encontrar na loja. A gente vai, no próximo episódio, a gente vai gravar de outra parte do cenário aqui da loja. Vocês vão ver cada produto que vocês podem encontrar diretamente aqui na loja. Lembrando que você que acompanha o podcast Elas em Alta, nas compras acima de R$100, você tem desconto de 10%. Então, ó, presta atenção, se liga. Agradecer também o ateliê de cachos, que sempre deixa os meus cachos impecáveis. Lá você encontra diversos profissionais incríveis, especializadas tanto em cabelos crespos, ondulados, cacheados, enfim, dependente da sua curvatura de cabelo. Elas vão lá, te atendem, te explicam como que funciona o seu cabelo, como que você pode estar cuidando dele. E lembrando, tem vários produtinhos específicos para o seu cabelo que eles também vendem lá, tá bom? A loja Aromata fica localizada na rua Timóteo, número 81, Aeroporto. E fazem entregas. No fundo, a gente vai estar vendo um bebezinho conversando. Eu vou falando para vocês, para a gente deixar ela conversando, porque ela tá uma delícia. Vocês vão entender. É filha da convidada de hoje. Então, peraí. E antes de apresentar a convidada de hoje, vamos falar sobre esses salgadinhos que estão aqui presentes no episódio de hoje. Alcina Salgados, presentes aí em eventos, em festas, comemorações há mais de 30 anos. Eles são responsáveis por diversos salgados fritos, assados, bolos, doces e muito mais. Alcina Salgados presente hoje no nosso podcast Elas em Alta. E vou falar, é uma delícia. Agradecimentos feitos. Vamos lá? Peraí. Um recado antes que meu videomaker me mata. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. É isso, eu sou péssima, sempre esqueço. Obrigada de nada. Ela tem 38 anos, professora de educação física, escola e personal, cursando hoje pedagogia, tem a paixão em ensinar, ama seu trabalho e seu hobby é passear ao ar livre, praias, ler e assistir filmes. Ela tem um sotaque maravilhoso, arretado carioca, e tem uma princesinha que, olha, de tanto cabelinho que você não faz ideia, os cachinhos daquele cabelo. Eu falei, eu vou pegar ela pra mim já uma vez. Deixa comigo. Vem pra cá, Kellen Magalhães. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, amor? Tudo bem. Sente-se, fique à vontade, tome seu suco, tem um salgadinho. A gente vai comendo durante o podcast, o pessoal sempre soube. E aí, amor, me conte um pouquinho sobre você. Quem é Kellen? Kellen é paranaense. É paranaense mesmo? Paranaense. Mas e esse sotaque carioca? Como assim? Paranaense, nasci no Roncador. Dá uns 10 quilômetros mais ou menos daqui de Londrina. Quando a minha família se mudou para Londrina, eu fui embora para o Rio de Janeiro. Toda a família, por parte de mãe, se mudou para Londrina e eu fui embora para o Rio de Janeiro com meu pai e com a minha mãe. Então, eu cheguei no Rio de Janeiro com 6 anos de idade, mais ou menos. Nossa, muito novinha. E aí, fui criada, literalmente, né? Carioquês. Só que sempre convivi com a minha família de Londrina. Então, eu sempre tive esse desejo de voltar para Londrina. E agora, em julho, faz 3 anos que a gente está aqui em Londrina de volta. Não volta mais pro Rio? Não volta mais pro Rio. Só passei e olhe lá. Eu lembro, você tirou suas férias agora recente, né? Gente... Fui lá fazer um passeio. Delícia. Não, aí pra fazer passeio é gostoso, volta, pronto, acabou, né? Morar já... Não, morar outra coisa. Não. Gente, pra quem não sabe, a Kellen e o marido dela são meus personagens. Então, provavelmente eu ouvi alguma bronca ou alguma coisa. Eu não sei se eu estou preparada muito pra isso, mas a gente vai fazer pergunta. Ai, meu Deus do céu, princesa! Eu vou trazer ela pro podcast porque ela tá querendo conversar, vocês não estão entendendo. E então a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física, a importância, e principalmente pra mulherada aí, tem muitas mulheres grávidas. A minha volta, pelo amor de Deus. Falei que se tiver vacina, eu vou tomar. Que isso, tá todo mundo ficando grávida? Pelo amor de Deus. Vamos lá, como que é a importância da atividade física e o que ela pode impactar na saúde mental hoje, no dia a dia? Eu acho que a gente pode fazer
de iniciar esse levantamento pós-pandemia, né? Uhum. A gente consegue ter uma visão que após a pandemia as pessoas conscientizaram e viram a importância da atividade física no dia a dia. E, enquanto estava todo mundo trancado dentro de casa, Desespero, o que se fazer? Praticar um exercício físico. Então, ele tratou a parte corporal, a parte mental, psíquico e de uma forma em geral. Então, a gente consegue entender hoje, eu acho que mais claro, né, o que é educação física na vida das pessoas. Não só para ter um corpo perfeito, né, que o pessoal tem esse lema de um corpo perfeito, mas também para poder se cuidar internamente. Perfeito. Realmente, a atividade física depois da pandemia foi o boom, as pessoas fazendo dentro de casa, tudo, né? Eu lembro que quando eu fazia atividade física, eu não levava muito a sério. Eu ia para conversar. Eu ia para academia só para conversar. Eu ficava 1 hora e eu fazia só 2 exercícios. Hoje mudou 100%, mas assim, não foi por conta da pandemia, mas foi porque eu passei situações na minha vida e eu comecei a descontar na atividade física. Porque a minha cabeça começou a dar uma aliviada. E o quanto a gente fala, até eu enquanto psicóloga, falo para os meus pacientes sobre a importância da atividade física, né? O quanto que ela pode ajudar mentalmente pra gente, principalmente quando a gente tem um monte de coisa, um monte de afazeres, e que a gente pode sim estar lidando com ele de uma forma um pouco mais saudável, né? Sim. E aí a atividade física não é somente a academia. Não. O que você pode englobar aí? A atividade física está voltada para tudo, né? A dança, desde o momento que o seu corpo está em movimento, ele está fazendo uma atividade física. Você pode estar dentro de casa fazendo um yoga, por exemplo, você está praticando uma atividade física, você está cuidando do seu corpo. Então, a atividade física, a pessoa pensa, é academia, musculação? Não. É pegar peso? Não. Ela engloba uma série de coisas. É porque é uma romantização, né, muito grande com a academia, né? É isso aí. E aí, o que o exercício pode ajudar na autoestima feminina? Para a gente falar de autoestima feminina, né, vem justamente dessa parte, né? O cuidado com o corpo. Eu acho que a gente volta um pouquinho lá no antepassado. Há muitos anos atrás, as mulheres tinham mais esse cuidado com o corpo, né? De ter um corpo perfeito, que se sinta bem, de se cuidar em questão de beleza, né? Cabelo, hidratar a pele, fazer procedimentos estéticos e afins. E o homem, ele já não tinha esse hábito, né? O homem a gente sempre taxava como o homem chucro, né? O homem mais brutão mesmo, que não usava creme, não fazia sobrancelha, não cuidava do cabelo. Então, hoje está de uma forma em geral, né? A atividade física, ela vem do empoderamento, para um cuidado da mulher, né? A mulher, ela tem essa vontade de ter um cuidado maior. Em contrapartida, o homem também, ele começou a buscar isso para ele. Eu acho que seria muito isso. Um combo, né? Como que foi. E realmente, antigamente os homens era bem isso, né? O chucrão, que não gostava de fazer nada, que passar creme era coisa de mulher. É isso aí. Bem machista, né? Alguns pensamentos, aí, né? Bem machista. E aí hoje, por exemplo, eu vejo muitas mulheres com os ombros formados e tudo mais, com a musculatura. Esses dias eu ouvi, falou, ai, você malha? Eu falei, dá pra ver? O meu bracinho. E o dorsal. Ai, meu Deus, eu surto! Toda hora que eu saio meio que assim, ó, toda assim, ó, durinha, assim, com o bracinho assim, ó, dá licença. Então, assim, e muitas pessoas antigamente pensavam que era muito masculinizado esse corpo pra mulher, que era ridículo, que não sei o quê. Hoje, quantas mulheres estão amando ter esse tipo de corpo? É isso aí. Porque é a evolução, né, de como vai vindo a transformação, né? Isso aí, através da transformação que ela começa a se sentir bem e consegue engajar todos os outros lados da vida, né? Sim, e às vezes nem só a mudança estética, mas o mental, né? O quanto vai mudando a sua mente, como você vai se sentindo bem quando você desconta, né, na atividade física. E o quanto você se sente preparada para outras coisas. Vai trabalhando de dentro para fora e de fora para dentro. Perfeito. Fazendo uma troca. E quantas pessoas falam assim que se eu não vou para academia, me sinto muito desanimado, me sinto muito mais cansado. Tem muitas pessoas falando isso, né? Eu não fui para academia hoje, nossa, meu corpo tá pesado. Não fui hoje, tô pesada. A gente vê um pouquinho assim, quando você inicia uma atividade física, você começa a liberar hormônios. Hormônios bons, que fazem com que o seu corpo ele trabalhe de uma forma melhor, que você se sinta melhor, que
você sinta esse desejo de estar em constante atividade física. E aí, quando ela não faz a atividade física, porque se não vai na academia, normalmente não pega um tapetinho em casa, também não vai fazer um alongamento. Tem isso mesmo. Não vai fazer uma mobilidade, né? Não fui na academia, então em casa nada serve. Quando ela não pratica essa atividade, aí esses hormônios, eles não são liberados. Automaticamente, ela tem essa sensação. Estou me sentindo mais cansada, mais desmotivada, porque ela não teve essa liberação. Sim. Enquanto ela está em atividade física, ela vai liberando esses hormônios, que vai deixando ela bem alegre, disposta, quer praticar, e aí ela libera o hormônio que trabalha a parte negativa, que daí tira o excesso de estresse, o excesso de cansaço. 100%. Quando ela não faz atividade física e ela não tem essa sensação. E o corpo pesa e tudo, né? E como que é delicioso a liberação desses hormônios, né? É isso aí. Eu falo que é um famoso vício. A liberação dos hormônios responsável pela nossa qualidade de vida é outra coisa, né? É outra coisa. Eu falo que eu virei viciada nisso aí. Pelo amor de Deus. Que bom. Que maravilhoso. Levei um parabéns da personal, dá licença. Parabéns. Você acredita... Maravilhosa. Dá licença. Você acredita que o movimento pode ajudar e aliviar a ansiedade e o estresse? Foi o que a gente falou, né, agora anteriormente, que liberando o hormônio, automaticamente está trabalhando tudo isso. As pessoas com crise de ansiedade e tudo mais, você acredita bastante que vai ajudando, né? Acredito que ela deve iniciar um primeiro passo por vez, né? Perfeito. E aí, como que a pessoa pode começar a treinar? Tem aquelas famosas, ai, tô desanimada, ai, não sei o que fazer, ai, piriri, pararó. O que você orienta neste momento? Então, eu falo que o primeiro passo, ele precisa ser dado. Qual que é o primeiro passo? Começa dentro de casa, bota um videozinho lá, faz uma mobilidade trabalha a articulação precisa ser movida. Existe um tabu sobre mobilidade que a gente fala da seguinte forma: a porta está fechada. Se aquela porta manter fechada por uma semana, você vai ter dificuldade de abri-la na próxima semana. Se você abre ela todos os dias, aquela maçaneta ela está fazendo um ajuste ali, ela vai se facilitando a sua vida. As nossas articulações é a mesma coisa. Se a gente trabalha todos os dias as nossas articulações, automaticamente, com o tempo, a gente tem um bom retorno, um bom resultado. Perfeito. Então, quem precisa iniciar é isso. É dentro de casa, se mexendo, bota um videozinho, faz uma mobilidade, sai na rua, faz uma caminhadinha. Eu vou caminhar quanto? 5 km? Não. Uma voltazinha no quarteirão. As pessoas colocam como se tivesse que fazer algo inusitado, né? Diferente. E porque precisa começar do mais? Não, você precisa começar. Perfeito. Então, começar é do menos. E quantas pessoas se comparam? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, que eu vejo na academia todos os corpos magros, que não sei o quê, e aí eu não quero fazer porque vão me julgar. E não, a gente não tá ali na academia para julgar ninguém, a gente não tá ali numa atividade física, num pilates, no yoga, essas coisas, julgando ninguém, porque todo mundo teve seu início, né? É isso aí. E a condenação, ela vem da própria pessoa, né? A gente mesmo se condena. A gente, é tanta nossa insegurança que a gente coloca o outro como responsável, só que a insegurança é nossa. 100%, 100%. E quais os benefícios mais visíveis que você vê quando as mulheres começam a treinar? De dentro para fora. De dentro para fora. A mulher, quando ela começa a treinar, ela se sente bonita sem ter resultado visível. Ela começa a se amar mais, se gostar mais. Ela se sente preparada para enfrentar os desafios da vida. Eu acho que esse é o primeiro resultado. Ai, que vontade de partilhar um negócio meu, não vou partilhar, não. Não, mas agora falando sério, é muito isso, porque eu sempre, quando eu comecei a praticar atividade física, o Pilates, vamos dizer assim, que foi, o Pilates não, e o Polydance foi o start pra mim. Deu me sentir bem. Porque eu via o que o meu corpo era capaz de fazer. Então, quando eu dava inversão, eu ficava de ponta cabeça no Polydance, eu ficava chocada. Falei, meu Deus, o meu corpo consegue fazer isso. E eu comecei a me olhar de uma outra forma. Hoje, pode ser que já seja levado pro lado romântico, mas não quero isso. Mas hoje, depois que eu perdi um tanto de peso e eu pratico atividade física e tudo mais, hoje eu me aceito mais ainda. Mas eu não tô falando que as pessoas têm que se aceitar por perder peso em nenhum momento disso. Você tem que se aceitar do jeito que você é. Ponto. Né? Eu comecei a me aceitar no Polydance e aí depois eu comecei a praticar atividade física. Sem rotular padrões, né? Exatamente.
E aí eu comecei a perder, eu comecei a me amar mais ainda. Então, o Polidance me ajudou a aceitar, porque se eu não aceitasse o meu corpo, seria muito difícil, talvez, eu chegar no que eu tô hoje. Eu acho que se a gente fica muito em negação e se rejeitando, é muito difícil, né? Psicologicamente, a gente não se amar, independente do que o outro nos elogie, a gente nunca vai acreditar naquele elogio, né? Sim. Então, a gente começando a se amar, e aí, eu quero mudar meu corpo, eu quero pintar meu cabelo, eu sei, aí vem com o tempo. Mas você se amar é um processo muito lento, doloroso, mas é muito necessário, né? E aí pode ser, e aí a atividade física ajuda muito nessa questão, foi o que você falou. Você começa a se olhar de uma outra forma, você olha o que o seu corpo é capaz de fazer, você olha as mudanças que vai tendo. Às vezes a mínima mudança que vai tendo já é um grande processo, já é um né? grande processo. Isso aí. É um avanço incalculável. 100%. E dá pra dizer então que o exercício físico, né, a atividade física é um ato de autocuidado, né? Um ato de autocuidado. 100%. Desde o momento que você priorizou o seu corpo, é corpo-mente. E só tende a evoluir. Só tende a evoluir. Em que fases da vida da mulher o exercício se torna ainda mais essencial? Então, uma fase, a gente vai falar, na verdade, em fases, né? Porque se eu falar de uma fase, eu vou estar rotulando. Uhum. A gente vê muito adolescente se como é que eu vou dizer uma palavra específica? Ali na faixa dos 14 anos, mais ou menos, se auto-questionando, baixa autoestima. Se auto-questionando, às vezes porque a sociedade impõe um padrão de beleza. E é justamente nessa fase, dos 14 anos. Então, qual idade que a atividade física é muito importante? Então, nessa fase, essa criança ela tem que estar introduzida na atividade física. Perfeito. Aí, qual vai ser a introdução? Na escola, num balé, numa dança, num esporte. Qualquer esporte, ela tem que estar introduzida. Para ela se sentir bem e ela já começar a se aceitar. Ótimo. A segunda fase, a gente vai falar lá dos 30 aos 40 anos, que é o momento das quedas, né? Sim. E aí você começa não se sentindo bem novamente. Aí você precisa de atividade física para poder novamente voltar essa autoestima, para trabalhar a sua saúde mental e o resto que vem como complemento, né? E aí outras fases são gravidez. Você precisa iniciar uma atividade física, de preferência. Eu quero engravidar. Se você pratica uma atividade física, é tudo melhor. Vai tudo fluir bem. Eu ia comentar sobre isso. Então, durante a gravidez, puerpério, aí a gente fala de menopausa, e aí vai. Então, não tem uma fase específica, né? Como a mulher vive de fases, 100%. Então são várias fases 100%. Necessárias. E aí até é importante você falar, porque a minha sócia, a Vitória, que já participou do podcast, ela tá grávida. E aí eu tenho outras pessoas que estão grávidas, minha prima tá grávida. Eita. Meu Deus, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sirvo pra ser tia, amém. É isso que eu quero continuar sendo, tia. Como que é essa questão da atividade física para elas? Assim, um momento, talvez, para começar, ela já começa nos primeiros meses da gravidez, ela não para, quer dizer, atividade física, ou ela busca quais atividades físicas, normalmente orienta o quê? Eu falo assim, o médico, ele fala para a mulher grávida que até os 3 meses é uma gravidez de risco, né? Você incerta até os 3 meses. Perfeito. Então, se você já praticava atividade física antes, o médico faz um acompanhamento, viu que até os 3 meses ali, a sua gestação ela está indo muito bem, evoluindo muito bem. Você consegue ter um acompanhamento de um personal, continua a atividade física. Se o médico pediu para você dar uma pausa, porque a gente respeita também muito o retorno do médico, porque ele vai ver o além do que a gente pode ver. Contrário disso, se é uma gestação saudável, já praticava atividade física, vamos continuar praticando. Não praticava atividade física, quer iniciar? Vamos iniciar. Não existe restrição nenhuma. Perfeito. O que a gente vai restringir é a atividade. O que eu posso fazer numa academia? Nada de impacto. A partir do segundo semestre não pode ficar
com barriga para cima, deitada, nenhuma atividade que fique totalmente deitado, em decúbito ali anatômico. Então, existem movimentos que a gestante não pode fazer, que a gente vai orientar, né? E aí você vai buscando ali, consegue uma carga média, antes era uma carga maior, agora a gente vai descer para a carga média, não precisa fazer nada em excesso, é mais para manter. Chegou no final da gestação, o que o personal trabalha com a gestante? Parte pélvica, parte de mobilidade, que vai ajudar principalmente a gestante que vai ter um parto normal. Perfeito. Então, assim, é basicamente isso. E eu, né, na minha experiência de gestante, infelizmente não pude treinar, porque minha gravidez foi de risco. E você não parava um minuto andando para lá e para cá. Pois é, não pude treinar. Trabalhando ali sempre. Mas trabalhei até o último momento. No último dia eu saí 9 horas da academia. Nossa. Cheguei em casa, tomei um banhozinho, comi uma comidinha leve, deitei. Quando deitei, falei, eu acho que a bolsa rompeu. Meu Deus! 38 semanas e 3 dias. Falei, será? Não, acho que não. Vou no banheiro tomar um banho e trocar de pijama. Fui no banheiro, tomei banho, troquei de pijama, voltei e deitei. Aí... A dor começou? Não, dor não. Aí começou a vazar mesmo, meu líquido amniótico foi saindo. Aí eu coloquei um vestido, Rafael tava na sala, falei, amor, eu acho que a bolsa estourou. Gente, calma. Aí... Não, você falou calma desse jeito ou não? Calma, porque senão o homem ia entrar em pânico. Falei, mas aí vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá no hospital, só para poder, né, conferir se é a bolsa mesmo que rompeu, se eu já vou entrar em trabalho de parto. E não é nada grave, fica tranquilo. Ele leva a bolsa, pega isso aqui. Falei, calma, eu não falei que eu tô entrando em trabalho de parto, tá tudo bem. E assim eu fui. Mulher. Cheguei no hospital, dei entrada, era 11h15 da noite. Quando foi 2 e pouquinho da manhã e começou as contrações, a dilatação, ela nasceu às 6 horas da manhã. Olha só! Foi rapidinho. Rápido demais, graças a Deus. Amém. Da forma que eu pedi para Deus. Tranquilo, falei, rapidinho. Senhor, não me deixa sofrer, senão eu vou desistir do parto normal e vou correr para cesárea. O maior medo das grávidas hoje é essa questão da dor, né? Mas foi muito tranquilo, graças que bom. a Deus. É uma dor insuportável, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos romantizar também, né, galera? Não vamos romantizar, né? É uma dor. É uma dor. Não, eu deixo pra minhas amigas, deixo pra todo mundo sentir. Eu não quero sentir essa dor, não. Acho lindo. Tem gente que fala assim, parece que tá sendo quebrado todas as minhas costelas, todos os ossos do meu corpo estão sendo triturados. Não, é pior do que isso, tá? Bem tranquilo, graças a Deus, amém. É um pouco pior. Que ótimo. Detalhe, ela falou que foi tranquilo, foi rápido, ela falou que a dor foi pior. Então tá bom, imagina se fosse mais longo. Vamos Jesus. entrar em detalhe, né, para não assustar ninguém. Pelo amor de... Não, você já me assustou. Você já não queria depois dessa certeza. Qual é o maior mito sobre a mulher e a atividade física que você já ouviu? Estar grávida e não poder treinar. Menstruada e não poder treinar. Eu não posso. Suar muito durante uma prática de cardio, queima caloria, que não é verdade. Mulheres acima do peso têm que fazer somente a parte aeróbica, não é verdade. Então, mitos dentro da academia é muito. E a gente vê muito erro na internet, vê muito videozinho dizendo assim, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. E aí a gente precisa buscar a fundo conhecimento científico para poder saber o que está sendo falado, para não cair nos contos que existe por aí. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Porque realmente tem muitas pessoas que colocam que o que faz para emagrecer é só o cardio. Que musculação não resolve nada, você só se machuca. Que musculação ajuda mais que cardio. Quantos mitos que tem, gente. Muito. Nossa! E esse da menstruação eu acho muito correto. Então vamos lá, existe um cuidado especial, como você estava falando, né? Tem um cuidado especial com as grávidas, sempre tem em contato com o médico ali, ver o que o médico está prescrevendo para ela ali também. Isso aí. Primeiro trimestre da gestação, que é o trimestre mais grave, né? Que é onde se corre muito aborto, deslocamento de placenta. Então, ali o seu médico tem que estar de acordo com a atividade física. Perfeito. E o seu personal, ou o professor que acompanha na academia, ele tem que estar ciente também, ele tem que estar te acompanhando, pedindo um laudo médico, tem que estar dando todo esse amparato. Perfeito.
E qual dica você diria, simples assim, para alguém que quer começar a cuidar do corpo e da mente em movimento? Sai da cama e vai fazer uma caminhada. Perfeito. O básico já ajuda, O básico. né? O básico já ajuda. O básico sempre. E para nossa última pergunta, antes da gente finalizar, eu quero que você deixe suas redes sociais, que eu quero te fazer essa pergunta para finalizar aqui o podcast. Suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, contatos, endereços, tudo. Hoje eu não atendo em nenhuma academia. Hoje eu sou funcionária da minha pequena, de 10 meses. Mas atendo personal particular no período da manhã. Eu tenho Instagram, é @kellen_prof. Acho que é isso. É isso. É que eu não sou muito de rede social, então eu tenho Instagram e não tenho mais rede social. É esse, tá ótimo. Eu vou Só deixar Kelly aqui na descrição. prof. Perfeito. Então vamos lá. O podcast se chama Elas em Alta, porque a gente acredita no poder das vozes femininas para mover o mundo. Queria te pedir para deixar uma mensagem final para as mulheres que estão querendo começar a praticar atividade física, mas não têm incentivo, disposição ou até mesmo que se sentem vergonha dos julgamentos. Vamos deixar uma mensagem para essas mulheres aí que estão nos ouvindo? Mulher, você que está aí querendo iniciar uma atividade física e tem medo do julgamento, dos olhares, na academia, por exemplo, né, que infelizmente existe aquele pensamento de que a academia é uma passarela de modas, né, onde tem várias outras mulheres lindas com corpo escultural, desfila seus modelitos todos os dias. Infelizmente, é o que a gente carrega dentro de uma academia, mas não deixe de se prender por essas questões aleatórias. Tá? Dê o primeiro passo, inicie, trabalhe a sua parte interna, que o retorno ele vem em consequência. Ai, maravilhosa! Arrasou! Meu amor, muito obrigada por ter topado, por ter vindo. Gente, acompanhe a Kellen nas redes sociais, acompanhe o podcast, tanto aqui no YouTube, quanto eu no Instagram, Lari M. Souza no Instagram, tá bom? É isso. Beijo, até um próximo episódio.